Olá, eu sou a Luciele, eu sou psicóloga e trabalho com a abordagem do psicodrama e hoje eu vim contar um pouquinho sobre como funcionam os atendimentos psicológicos online, que é a modalidade que eu venho trabalhando desde o início da pandemia. Então, os atendimentos eles funcionam assim. Basicamente, você vai ligar o seu dispositivo, seja o computador, seja o celular, e você vai receber uma ligação. E no outro lado vai estar eu, assim como eu tô agora. E a gente vai conversar sobre algumas temáticas. Então, começa sempre pela queixa atual, pelo que te move a buscar terapia, mais ou menos. Então, tenho um problema na minha vida, busco terapia, pois eu quero solucionar isso, eu quero trabalhar isso. Geralmente a gente começa, então, pela queixa atual, aquilo que vem te incomodando. Então, eu vou fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a entender o cenário disso, né? Porque a queixa ela é como se fosse um pontinho no mapa e a gente quer explorar esse mapa para entender ele melhor e conseguir ver como existe uma costura entre essas coisas, a queixa atual, o passado, os medos, as emoções. Então, a gente vai realmente costurando essas coisas e criando uma conexão. Na primeira sessão, a gente faz isso brevemente. Mas, na primeira sessão, a gente também discute um pouco o contrato. Então, como é que funciona fazer terapia, como é que cancela, como é que reagenda, como é que paga, coisas burocráticas do processo terapêutico que são importantes para a manutenção da relação. Mas, principalmente, o foco em começar a falar dessa queixa, dessa questão, desse desejo, disso que te faz buscar terapia. Então, a primeira sessão, mais ou menos, é isso. A partir de então, na segunda sessão, a gente vai mais profundamente se conhecer. A ideia é que a gente fique num processo de se conhecer por mais ou menos umas 4 sessões. O que é esse processo de se conhecer? Contar pontos importantes da sua história, as questões que envolvem essa queixa, as relações que você tem, falar das relações. De uma forma básica, a gente vai pegar esse mapa e a gente vai dar uma explorada. Até que, tendo uma visão mais ampliada das cidades, dos continentes desse mapa, a gente começa a trabalhar, então, os pontos específicos que precisam de atenção. E isso é um processo, né? Então, leva tempo, sim. As pessoas pensam, será que terapia funciona, não funciona? Terapia é um processo, então depende de múltiplos fatores. Um deles, que eu considero dos principais, é a relação terapêutica. Então, o vínculo que a gente estabelece de confiança entre psicóloga, cliente e psicóloga. Então, esse vínculo de trabalho que a gente vai estabelecer desde a nossa primeira sessão. E a ideia, então, é fortalecer esse vínculo cada vez mais para a gente conseguir chegar em lugares que exigem confiança. É muito difícil se abrir. Provavelmente vocês já devem ter percebido que muitas vezes nem a gente sabe o que a gente precisa, o que a gente sente. Então, é muito difícil se abrir, sim, e precisa de confiança. Então, tendo essa confiança, a gente já andou um monte no processo. E aí, então, o que a gente vai fazer? O foco é a gente desvelar o velado. A gente tirar o véu daquilo que a gente não consegue enxergar no nosso cotidiano, porque sozinhas a gente não consegue. Por mais que a gente tente, é muito, muito, muito difícil. Então, quando a gente tem o olhar do outro, nos ajudando, nos apontando coisas que a gente não enxerga, é muito mais fácil. É como se a gente cortasse muitos caminhos. Então, basicamente, a gente vai olhar para essas emoções que estão envolvidas, olhar para essas dores, para os desejos, para as expectativas do futuro. Enfim, é uma infinidade de coisas que se trabalha na psicoterapia. Mas o foco é sempre você que vai dar. É sempre você que vai dizer o que você quer resolver e a partir disso a gente vai destrinchar. Talvez o foco mude. Talvez chegue no meio do processo terapêutico e não seja mais isso que me incomoda. Isso era só a fumaça. E agora eu cheguei no fogo. O fogo é o problema com a minha relação com a minha mãe.
Então a gente vai trabalhar isso até a gente sentir que as questões emocionais envolvidas nisso conseguiram ser olhadas, ressignificadas, dado um novo significado e elaboradas. Então, gente, é um processo longo, mas vale muito a pena a gente investir na gente mesma. Porque, querendo ou não, a psicoterapia é dos únicos espaços que a gente tem realmente um acompanhamento semanal com alguém que vai nos ajudar a olhar para essas questões com a atenção que as questões merecem, né? Então, acho que é isso. Acho que eu expliquei um pouquinho do processo terapêutico. Obviamente, num vídeo isso não vai ficar evidente, mas acho que consegui passar a ideia inicial. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a entender por que a gente faz terapia, né? Afinal, por que eu vou lá e conto pra uma estranha a minha vida? Bom, essa estranha estudou muito pra estar ali te ajudando a explorar esse mapa, né? Então é isso. Um abraço e até!